Olá, tem um verso na Bíblia, naquele diálogo de Deus cobrando Caim por algo que ele fez, que tem chamado a atenção das pessoas. Quando ele diz assim, por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Em outras versões diz, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. O que quer dizer essa expressão, clama da terra, o sangue do teu irmão? Isso tem alguma coisa a ver com a alma de Abel, alguma coisa? Essa é a dúvida. Mas hoje, essa e muitas outras questões você vai acompanhar. E agora começa Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, sempre agradecendo a você que está aí do outro lado por fazer este programa acontecer. Afinal de contas, são as suas dúvidas, as suas perguntas que são mandadas para a gente e o programa acontece. Muitos telespectadores, todos nós aqui estamos para aprender juntos da Palavra de Deus. Obrigado por você já estar aí. Se você tem algum amigo, convide para que eles possam assistir o programa. Também estamos transmitindo pelo Facebook, você pode compartilhar o nosso link com seus amigos para que mais e mais pessoas tenham a chance de ver as verdades bíblicas sendo faladas aqui nesse programa. E você sabe, né? Esse programa de perguntas e respostas bíblicas, quem está na mira para dar a resposta baseando-se na palavra de Deus é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tá animado mais uma vez? Graças a Sempre, Deus, né? Tito. Sempre. Aqui nós gostamos de ler a Bíblia com o nosso telespectador. Agradecemos você que está voltando a assistir o programa e você que acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nós estamos para estudarmos a Bíblia. Nem sempre vamos concordar em tudo, mas esse não é o maior problema. Porque o nosso propósito é que você aprenda a gostar da Bíblia. Porque aprendendo a gostar da Bíblia, aumentando a sua comunhão com Deus, o entendimento da palavra dele também aumenta. E aí você vai ver os pontos em comum que nós temos e o nosso desejo sincero de que você aprenda, porque nós aqui estamos num constante crescimento e até a volta de Cristo. Até mesmo na eternidade, né? Não vai haver um momento sequer que não tenhamos de aprender mais. Então, obrigado pela sua confiança e vamos esperar as suas perguntas. Com certeza, professor. Sempre vamos aprender. Mas olha só, nós abrimos o programa de hoje falando de uma questão, de uma expressão que está na Bíblia, né? E essa pergunta chegou pelo nosso SMS. E a pergunta que chegou para a gente foi assim, o sangue de Abel clamava a Deus desde a terra. O que isso queria dizer? O que isso quis dizer? E onde estava a alma de Abel? Olha só, professor, essa expressão eu li aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, é uma expressão clamando por vingança, rapaz. Está dizendo o seguinte: por que você fez isso? Da terra o sangue do teu irmão está gritando, pedindo vingança. E acho que a maior dúvida é essa questão. O sangue, a voz do sangue está gritando da terra. Tem algum significado para isso, professor? Tem, Tito. A Bíblia é muito rica, né, nas suas figuras de linguagem, nas suas maneiras de se expressar, né, para poder comunicar uma ideia de uma forma mais contundente, né? Então, por exemplo, é comum na Bíblia existir a chamada personificação, em que coisas ou objetos inanimados, né, são personificados para poder reforçar, destacar, chamar a atenção da pessoa para aquele ensinamento, né? Então, por exemplo, em Juízes 9, árvores são personificadas, né? Não porque as árvores falam, mas para demonstrar o quanto a acusação de Deus para com o rei ímpio ali naquele contexto, não é? Era forte.
Da mesma forma, a Bíblia não quer ensinar que um sangue fala, né? Mas que Deus viu, o justo juiz Deus viu e sabe do que Caim fez. Porque aqui no versículo 9 de Gênesis 4, Deus faz uma pergunta, que na verdade é um procedimento que Deus tem, não que Deus não saiba. Ele faz uma investigação, esse é o padrão dele, e para conscientizar o pecador do seu erro, e aí Deus dá a sentença. E aí no verso 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso o seu tutor de meu irmão? Ele foi extremamente arrogante para com Deus, né? E Deus disse, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Então Deus está dizendo o seguinte, o sangue derramado de Caim, de Abel, por você, Caim, eu vi. Então quando Deus fala que o sangue clama, quer dizer o quê? Que a morte de Caim requer sim uma vingança e que Caim merece um castigo. Então quando Deus fala o sangue do teu irmão clama a mim, Deus está dizendo, eu sei o que você fez e você merece castigo. Deus ali colocou um sinal nele, né, para que ninguém o matasse. É uma demonstração de misericórdia, mas a misericórdia não é tanto para com Caim, tá? É para com Adão e Eva, imagine. Eles já tinham perdido um filho, e aí Adão teria de matar outro filho. Deus não ia fazer isso com Adão e Eva. Então Deus deixou este assassino vivo, mesmo que esse não seja o padrão. O padrão de Deus na Bíblia é que a vida é tão sagrada ao ponto de que Deus requer a vida do criminoso de volta. Tá? E aí tem uma citação muito interessante de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, né? Que ela fala que Deus, na verdade, preservou Caim para mostrar para anjos e seres de outros mundos a malignidade dele e o quanto o pecado é terrível ao ponto de a malignidade dele ser claramente manifesta nos seus descendentes. E você vê realmente aqui que os descendentes de Caim, em Gênesis, capítulos 4, 5, 6, 7, 4 e 5, na verdade, eram ímpios ao extremo. Então Deus mostra para o universo, olha o que diz Ellen White, que o que seria do mundo se o pecado fosse imortalizado por causa dessa descendência ímpia de Caim. Então o sangue clama de uma forma simbólica. Simbolicamente, né, Deus está dizendo o seguinte, eu sei do que aconteceu e vou lhe dar agora a sua sentença. E Caim, obviamente, foi afastado do convívio ali com seus pais por essa perversidade, essa impiedade, pela dor, obviamente, que ele causou neles. Quanto à alma de Abel, primeiro você tem que entender que na Bíblia o termo alma tem vários significados, tá? Mas o primário é o de Gênesis 2:7. Aí você já vai ter essa resposta. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Isso aqui é muito importante. A Bíblia não diz que o ser humano tem uma alma, diz que ele é uma alma. Tá? Então, quando fala que o ser humano, que a alma é um ser vivente, que o ser humano é uma alma, onde estava a alma de Caim? Ao morrer, ele foi para o pó da terra. Gênesis 3:19, quando Adão pecou, e Eva também, né? Deus disse para Adão que ao pó ele voltaria. Deus não falou que ele iria para o céu, para um lugar intermediário, nem para o inferno, antes de existir um juízo final, obviamente. Agora, a alma de Caim, que é o seu ser, deixou de existir, porque o corpo foi para o pó da terra. Tá? E você pode ler, por exemplo, Hebreus 11. Em Hebreus 11, ali, versos 1 e 2, falando de Abel, ali depois, verso 3, aí depois no verso seguinte fala de Enoque. Enoque foi levado vivo para o céu. Já Abel, ele morreu. E como ele morreu, verso 39 e 40 de Hebreus 11 fala que os heróis da fé, incluindo Abel, que morreram, com exceção de Enoque, obviamente, Moisés, que foi ressuscitado, e Elias, que foi vivo para o céu, eles vão receber a recompensa juntamente com os justos por ocasião da volta de Cristo. Então, se alma é o ser vivo
e Abel não recebeu a recompensa ainda porque ele morreu, ele não faz parte daquelas exceções que eu mencionei, então não existe essa ideia de que a alma é uma entidade material que sobrevive fora do corpo. Isso não é bíblico, tá? Eu sei que há textos bíblicos que parecem sugerir isto, mas quando estudamos eles profundamente, nós percebemos que, na verdade, a ideia platônica que divide a alma do corpo não faz parte do texto bíblico. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS, o número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/namiradaverdade.nt, é o nosso link ali. Você pode compartilhar também esse link com mais e mais pessoas. Pelo Instagram é @namiradaverdade e ainda tem o nosso blog, hein? novotempo.com/namiradaverdade. A pergunta do Instagram aqui, quem mandou foi a Lourdes. Ela é de Cristais, Minas Gerais. E a pergunta dela é a seguinte, professor. Como em Apocalipse 2 está escrito que não se morre duas vezes? E como que a gente explica o episódio de Lázaro, que morreu, foi ressuscitado por Jesus e depois morreu de novo? Eu gostaria de entender isso. E aí, professor? É que, na verdade, em Apocalipse fala lá, né? Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Ah, tá. Certo? E aí, então, ela pergunta, se Apocalipse fala que não tem duas mortes, como que a gente explica o episódio de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus e depois morreu de novo? Veja, querida telespectadora, a Bíblia não ensina que não há duas mortes, tá? Por exemplo, se você ler Apocalipse 1:7, ali fala que quando Cristo voltar, aqueles que traspassaram a Cristo farão parte de uma ressurreição especial de ímpios que eles vão ser ressuscitados para verem Jesus voltar. Então eles vão morrer pela segunda vez. E depois do milênio, quando forem ressuscitados para o castigo e destruição, morrerão pela terceira. Então tem essas exceções, tá? Quando o Apocalipse fala da segunda morte, aqui está falando da morte eterna, tá? Não tem a ver apenas com essa morte agora. De acordo com Hebreus 9:27, está escrito assim, né? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vem o juízo. Só que depois do juízo ocorre a ressurreição dos ímpios. Diz Jesus até em João 5:28 e 29, que a ressurreição para a vida é a ressurreição para a morte. E obviamente que esses ímpios, após o castigo no lago de fogo, eles morrem novamente, só que agora para sempre. A segunda morte na Bíblia é uma expressão bíblica que se refere à morte para a qual não haverá mais ressurreição. Tá? Mas é um tipo de castigo que o ímpio vai sofrer após a volta de Cristo, após o milênio, após a ressurreição dos ímpios. Então você não deve entender a segunda morte como simplesmente como algo absoluto. É uma expressão para se referir à morte definitiva após o castigo no lago de fogo. Então não é uma contradição bíblica. Ok, muito bem, mais uma perguntinha aqui pelo nosso SMS. Você pode mandar, hein? 12 981510101, tá bom? Manda lá pra gente. A paz de Cristo esteja com vocês. Sou Francisco José, aqui de São Paulo, cristão, congrego na Igreja Católica, não perco na mira da verdade e sou um anjo da esperança. Ô, meu irmão, que Deus lhe abençoe ricamente. Obrigado pelo carinho, pela Novo Tempo. Obrigado por acompanhar sempre o programa Na Mira da Verdade, viu? Peço esclarecimento. Vamos lá. A pergunta dele, então, é a seguinte, professor. O Senhor Deus apareceu a Abraão, no caso, né? E fez a promessa, e ele creu, de que ele tinha que sair da terra dele. No caso do Senhor Jesus Cristo, ele falou a Mateus, segue-me, e deixou tudo, e Mateus deixou tudo e o seguiu. Viu Simão e André, falou, segue-me, e eles o seguiram. E por fim, viu Tiago e João com seu pai e disse, segue-me, e eles deixaram as redes e o pai e seguiram. O que esses homens viram no Senhor Jesus Cristo para largarem tudo e seguirem, ou segui-lo, sendo que ele não tinha ainda revelado ser o Filho de Deus? Olha aí a questão. Deus fez a promessa a Abraão, sim, Deus falou com Abraão ali.
Agora, Jesus era um homem que estava ali e chamou esses homens e eles começaram a seguir a Jesus. Jesus tinha um poder de eloquência tão grande assim, professor? Não só isso, devemos lembrar que de acordo com João 1:3 e João 1:14, Jesus era Deus também, né? Sim, mas eles não sabiam, ele estava se revelando ali como homem para aqueles homens, certo? Não, mas aí tem um outro detalhe. Ele era 100% humano, 100% Deus, mas ele não falava simplesmente como um ser humano. A forma de Cristo falar, a sabedoria, a argumentação, o saber até que um cara está pensando, é Deus. Então eles não seguiram um cara simplesmente porque falou da asneira, diríamos assim, ou eu sou aqui, não. Jesus era diferente. Jesus, quando falava, ele tinha no seu olhar e nas suas palavras algo que não existia em nenhum ser humano e nunca existiu na face da terra. Nós temos que lembrar que quando Cristo veio a este mundo, a natureza divina se misturou com a natureza humana. Então ele apareceu realmente, não há dúvida, né? Ele era um ser humano, só que ele continuava sendo 100% Deus. Sim, mas espera um pouquinho. Então, Jesus tinha um poder de encantamento? Como é que ele falando para eles, eles simplesmente largaram tudo e seguiram? Como é que é isso? Veja, não é só pelo que ele falava, né? Os milagres que ele fez. Quer dizer que os homens ali já estavam sabendo da história dele por ali? Sim, eles já começaram a acompanhar coisas que ele fazia. Ó, João 21, né? João capítulo 21 fala que, para ter uma ideia da quantidade de milagres e sinais que Cristo fez, o apóstolo João chegou a dizer aqui, em João 21, algo muito importante, que o que está na Bíblia é o básico do básico do básico do básico do que Cristo fez. Então, João 21, 25, por exemplo, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem mesmo no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ele está usando de uma hipérbole, né, obviamente, mas o que Cristo fez ao longo da sua vida não foi uma coisa qualquer. Ele fez muita coisa, ele fez muitos milagres, muitos sinais. E aí o que acontece? Quando ele entra em contato, se muitas vezes nós encontramos uma pessoa com boa eloquência e ela nos fala, e isso gera uma impressão significativa, um impacto significativo, imagine o divino, um ser divino em forma humana falando com o cara, não é de qualquer jeito. Então, além disso, além da forma diferenciada dele ser, tem um outro texto em Mateus 13, se eu não me engano, depois eu vou procurar aqui, que fala que o ensino dele não era como o dos fariseus, porque ele tinha autoridade na forma de falar. Então, eles puderam presenciar muitas coisas, não só um simples chamado, para eles crerem que ele era o Messias. Além disso, outros puderam testemunhar o batismo dele, por exemplo. Não todos, obviamente, mas alguns testemunharam o batismo dele. Em Mateus 13, 16, 17, quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu no ombro dele em forma de pomba e uma voz do céu falou assim: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". Então, haviam vários grupos de evidências para eles crerem que ele era o Messias. Ok, e isso daí, por exemplo, o batismo dele aconteceu antes dele fazer o chamado aos seus discípulos. Exatamente. Essa conversa já tinha rodado por ali, na região toda. Exatamente, o batismo, Tito, marca o início do ministério dele. Ele estava antes mais nos bastidores, né? O batismo marca o início. E se alguns, nós não sabemos obviamente quantos, né, testemunharam isso. Então, além de ver o diálogo espalhado. Eu lembro que um dos discípulos de Cristo o encontrou e ele falou com... foi... Eu vou tentar ver aqui qual deles, que quando Cristo fala com ele, eu vou achar esse texto aqui, quando Cristo fala com ele, Cristo dá uma descrição de quem é o camarada. E o camarada ficou impressionado. Como é que ele sabe da minha pessoa se ele não me conhece? Então ele viu, e aí ele chegou a concluir, ele concluiu, né, que realmente ele era o Messias. Não foi o Tomé? Estou tentando lembrar, Tito, se foi Tomé. Mas muito bem, depois você vê pra gente aí. Depois então, eu olho aqui mais uns textos, mas tem muita evidência. A gente tem que ir para um intervalo rapidinho. Aproveita aí o intervalo, professor, você já dá uma procurada. Já vou dar uma procurada aqui. E você
Mande as suas perguntas pra gente, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, é muito bom ter a sua companhia aqui, ó. Mande a sua pergunta pra gente, pode mandar pelo nosso SMS, o número é 12 981510101. Eu recebo aqui. Você pode também, através das nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade e novotempo.com/namiradaverdade. Você manda no nosso blog, tá bom? Muito bem, aqui no Facebook, a Zilda Ferreira, ela pergunta o seguinte, professor. Jesus já está fazendo o julgamento no céu? Das pessoas que já morreram? Acho que são milhões de pessoas e a gente não sabe como será o julgamento de tanta gente. Eu gostaria de saber alguma coisa sobre isso. Gosto muito do programa de vocês. Olha aí, professor, primeiramente, ela teve essa informação aí. Que história é essa de que Jesus já está fazendo um julgamento no céu? É isso aí mesmo? Só deixar aqui o texto do intervalo para o nosso telespectador. Opa, sim, dar uma pois lida. Não. Leia João 1, 32 até o versículo 51, porque aqui há o chamado dos discípulos. E aqui, por exemplo, no versículo 32 em diante, o próprio João Batista já testemunha para vários de que Cristo era o Salvador, e ele era um profeta muito usado por Deus. E aí depois tem o caso aqui de Natanael, a partir do versículo 43. E aí Jesus, quando o chama, Jesus faz uma descrição de quem ele era, e Natanael não teve dúvida alguma de que era o Messias, né? Era uma coisa sobrenatural. E antes aqui, no versículo 40 e depois no 41, André, irmão de Pedro, por causa do que ele já presenciou algo e por causa do testemunho de João Batista, ele chegou para Pedro, esse realmente, achamos o Messias. E aí levou ele até Jesus. Então eram várias formas de evidências, né? Em relação à pergunta, Tito, sobre o juízo. Veja, Isso mesmo. Jesus já está fazendo julgamento no céu das pessoas que morreram? Veja, a Bíblia nos mostra, vamos ver aqui um texto, primeiramente, há outros, né? 1 Pedro 4,17 é um texto que já começa a nos dar aqui uma informação. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Esse texto mostra-nos aqui, primeiramente, que o juízo também é para os filhos de Deus, porque o juízo começa pela casa de Deus. Não é para condenar, tá? O juízo dos filhos de Deus é diferente. Romanos 14:12, Paulo diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E 2 Coríntios 5:10, Paulo diz que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Ou seja, os nomes de todos serão avaliados, como vemos na cena de um juízo em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Tá? Então, o juízo para os justos é só uma vindicação do caráter deles e uma demonstração para o universo de quem realmente aceitou a Cristo como Salvador no seu íntimo. Porque Deus é onisciente, não precisa de um juízo, mas os anjos não são oniscientes. Então, para o bem do universo, o juízo de Deus tem 3 fases. Uma que ocorre antes da segunda vinda de Cristo, chamada de fase pré-advento. Outra fase que ocorre durante o milênio, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6. Você pode ver, por exemplo, 1 Coríntios 6, 2 e 3, onde é dito que nesse momento os justos avaliam a forma como Deus tem acesso à maneira como Deus lidou, por exemplo, com os anjos caídos e também com os ímpios humanos, tá? E Apocalipse 20, 7 a 10 mostra a terceira fase do juízo, que é a execução no lago de fogo. Estudando, e vou aqui dizer de forma muito breve, estudando as profecias bíblicas, e mais especificamente a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, é possível concluir
que Cristo já começou a fase pré-advento do seu juízo. Quando estudamos Daniel capítulo 8 e o capítulo 9, no verso 14 de Daniel, há uma profecia, a chamada profecia das 2.300 tardes e manhãs. O que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs? Em profecia, um dia equivale a um ano. Tá? Isso faz parte do simbolismo profético, um dia equivale a um ano. Então, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, anos, tá? Porque um dia em profecia equivale a um ano. Então, Daniel 8,14 mostra que ao final da profecia dos 2.300 anos, começaria a primeira fase do juízo no céu. Quando você estuda o dia da expiação em Levítico 16, você vê que ele equivale ao juízo pré-advento, ou dia da expiação, ou melhor, ou purificação do santuário em Daniel 8,14. Lá diz assim, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta purificação do santuário celestial, ao final das 2.300 tardes e manhãs, equivale ao dia da expiação, de Levítico 16. E o dia da expiação era um dia de juízo. O povo de Deus, de forma reverente, participava daquele momento, porque os pecados já perdoados agora seriam definitivamente apagados, diríamos assim, do santuário. Porque o pecado do pecador, quando ele sacrificava o cordeiro, era transferido para o santuário, quando um pouquinho do sangue do cordeiro era aspergido, não é? Na cortina que separava o lugar santo do Santíssimo. Era uma forma didática de Deus mostrar o que aconteceria no futuro, não é, professor? É, por isso que equivale o dia da expiação, que era um dia de juízo, equivale ao juízo ou purificação do santuário em Daniel 8,14. E quando você estuda Daniel 9, ali já nos fornece as datas de início e término dessa profecia. O início, ali em Daniel 9, começa no ano 457 a.C., esta profecia, e termina em 22 de outubro de 1844. Então nós cremos que neste momento, Cristo agora, além de ser o advogado do ser humano, ele é também o juiz. Ele cumpre fielmente a figura do sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo no dia da expiação. Uma vez no ano só, né? Uma vez lá em Levítico 16. Tá? Então nós cremos sim que Cristo já começou esse juízo. Eu não tenho como explicar para você em detalhes uma profecia dessas, né? Porque nós vamos precisar futuramente, né? Vamos fazer isso, temos que ter aqui um gráfico, um slide. E aí eu digo para você sinceramente, é uma profecia tão linda, mas ao mesmo tempo com tantos detalhes, que para você entender ela mesmo, nós vamos precisar de no mínimo uns 3 programas ao vivo, para você se aprofundar de verdade e não fazer um estudinho de fundo de quintal, tá? Agora eu vou indicar para você um livro, para você adquirir e estudar esta profecia e outras. O livro, entre outros que existem, que você vai adquirir, é O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, de Frank Holbrook. Este livro você pode procurar no site da Casa Publicadora Brasileira. C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br. Você vai encontrar ali outros livros sobre o Santuário Celestial, mas este livro vai lhe ajudar a estudar com mais detalhes as datas que compõem e os períodos de tempo que fazem parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então Cristo atualmente, ele é nosso sumo sacerdote, ele é advogado, de acordo com 1 João 2,1, e também ele é juiz, de acordo com João 5,22. Você sabe, professor, que muita gente acaba nos criticando por essa questão dessa profecia do santuário, juntamente das 2.300 tardes e manhãs, né? Porque se a gente for pensar aqui agora, só para você ter uma ideia,
se havia lá, então, um modelo, né, um plano didático de Deus falar, uma vez no ano havia uma purificação do santuário. E Daniel diz que haveria a purificação do santuário celestial. E já começou lá em 1844, quer dizer que nós estamos vivendo o antítipo do dia da expiação, no céu. É isso mesmo. Correto? Assim como mesmo. acontecia lá a purificação do santuário, hoje nós levamos os nossos pecados aos pés de Cristo e agora, supostamente, esses pecados estariam contaminando o santuário celestial, como acontecia aqui. É e de forma Jesus está fazendo simbólica, a né? purificação simbolicamente, não é isso? Isso. A purificação, Tito, é o juízo pré-advento. Porque quando Cristo mostra para os anjos como ele lida com o pecado dos pecadores, os registros celestiais que contêm tudo sobre a vida das pessoas, não há um porquê deles continuarem ativos, digamos assim, porque agora os anjos já conhecem quem realmente pertence a Cristo. Então, de forma simbólica, né, há esta purificação do santuário, porque todos os casos são decididos, não há nenhum registro mais, não é? E aí, a purificação do santuário terrestre é uma forma didática de Deus ensinar, pedagógica, né, sobre um juízo futuro, né, de que um dia Deus tornaria tudo claro ao universo, claras as intenções humanas, para que não haja dúvidas no céu de que quem realmente está lá é porque aceitou a Jesus de verdade. Então, Permite-me dar mais uma contribuição. É importante nós destacarmos aqui que esse juízo que era feito ali na época lá do povo de Israel, no santuário lá, era só para as pessoas que haviam confessado seus pecados, ou seja, supostamente as pessoas que haviam confessado seu pecado e que supostamente estariam salvos no sangue de Cristo. Sim. E o que está acontecendo no céu é um juízo só para aqueles dos que morreram e até quando ele terminar esse juízo, daqueles que aceitaram o plano de Jesus. Ou seja, seria um juízo dos salvos, correto? Isso. Como eu falei antes, com uma função específica, não é condenar os salvos, mas vindicar o caráter deles perante o universo. Por isso que eu falei das 3 fases, né? Nessa primeira fase, então, é só dos salvos. Só os justos. Na segunda fase, os ímpios. E a terceira fase, a execução dos ímpios. Muito bom, muito bom. E olha, se você quiser estudar mais, esse é um assunto maravilhoso. O santuário tem muitos detalhes. E está tudo na Bíblia, está tudo na Bíblia. E você vai ver que ele faz uma menção ao que vai acontecer no futuro. É fantástico, é fantástico. Vale a pena você estudar um pouco mais sobre o santuário. Muito bem, professor, muito bem. Temos mais uma pergunta aqui, do nosso blog, o pessoal que está mandando perguntas pelo nosso blog também. A pergunta é o seguinte, pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, correto? Sim. A pergunta que chegou aqui é o seguinte, é possível alguém blasfemar contra o Espírito Santo em pensamento ou na mente sem querer? Ou seja, se é pecado, se blasfemar contra o Espírito Santo é o pecado de morte, será que por pensamento a pessoa estaria sendo condenada, professor? E a não ter perdão? Não, na verdade, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela começa tudo na vida, né? Começa no pensamento, mas acaba se refletindo em ações, né? Então envolve mais do que isso, tá? Para você entender o que é o pecado imperdoável, em Mateus 12, 31 e 32, tem que ler todo o capítulo 12 de Mateus. Esse é o primeiro ponto. Porque se ler só os versos 31 e 32, a tendência é tirar uma conclusão pessoal do texto. E não é isso que devemos fazer, né? O intérprete, o estudante da Bíblia, ele tem que buscar entender, descobrir a intenção original do autor, ou seja, a conclusão do autor, ou aquilo que o autor quer, a conclusão a qual o autor quer nos levar. Então, quando você lê Mateus capítulo 12, vou deixar aqui alguns versos para você, você vai descobrir que o pecado contra o Espírito é muito mais do que pensamentos. É muito mais do que pecado isolado. É uma atitude de contínua rebelião contra Cristo ao ponto de um indivíduo não distinguir entre a obra do Espírito e a obra do diabo. Então, por exemplo, aqui em Mateus 12, nós percebemos que o diálogo era com os fariseus, né? E que eles estavam rejeitando ensinos de Cristo e ao próprio Cristo. Cristo ensina-os sobre a maneira correta de guardar o sábado e eles rejeitam. E no verso 14 eles chegaram a um nível de rejeição
que o texto diz assim: retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então eles rejeitaram o ensino de Cristo e ainda planejaram matar Cristo. Depois, chega aqui no versículo 22 até o 32, Jesus expulsa demônio do indivíduo e eles dizem que o poder utilizado por Cristo era o próprio diabo. Eles disseram que foi o diabo que ajudou Cristo a expulsar demônios. E aí eles blasfemaram porque era o Espírito Santo. E aí vem a advertência de Cristo. No verso 30, por exemplo, ele fala: quem não é contra mim, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então veja, os fariseus rejeitaram o ensino de Cristo, planejaram matar a Cristo, atribuíram a obra do Espírito Santo ao diabo e não queriam ter relação alguma com o Salvador. Então, este é o pecado contra o Espírito Santo. Envolve uma postura de ódio e de rebeldia contra Jesus. Então, é muito mais do que pensamento. Muito bem, professor, muito bem. Eu quero aproveitar, já que você falou vários assuntos interessantes aí sobre a Bíblia aí, eu queria dizer que você pode estudar um pouco mais a fundo com a gente através deste guia de estudos que nós oferecemos aqui, ó. A revista Esperança, Verdades para o Tempo do Fim. Esse guia de estudo você pode pedir agora, se você quiser. Só entrar lá no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai descer lá a página e vai ver que no final tem essa revista aparecendo lá. Você clica nela e você vai fazer um cadastro para que ela possa chegar aí na sua casa direitinho. Se você quiser, você também pode mandar um WhatsApp para a gente. Nosso número é 12 98244 4449. É só você mandar um WhatsApp: eu quero a revista, o guia de estudos do programa Na Mira da Verdade, que ela vai chegar direitinho aí para você, tá bom? Peça hoje mesmo. É muito bom você ter a chance e a oportunidade de se aprofundar mais na Palavra de Deus, tendo um guia de estudo em mãos com facilidades e vários temas relacionados ao tempo em que nós estamos vivendo. Nós acreditamos que nós estamos no tempo do fim. E essas verdades do tempo do fim estão nesse guia de estudo que vai enriquecer muito o seu crescimento espiritual, o seu crescimento na Palavra de Deus, tá bom? Bom, nós vamos para o intervalo rapidinho, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e a próxima pergunta pelo nosso Instagram, quem mandou foi o Diego Lima. A pergunta do Diego, professor, é a seguinte: se o batismo não perdoa os pecados, então por que na hora do batismo o pastor fala para perdão dos seus pecados e para o teu nome, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O batismo não tem perdão de pecados? Como é que é isso, professor? Não, o perdão dos pecados, o batismo é acompanhado sim de perdão dos pecados, porque o batismo ele é uma evidência externa do arrependimento e da aceitação de Jesus. As duas coisas estão vinculadas, tá? Pecado a gente vai cometer até quando Jesus voltar, né, professor? Sim. Agora, essa questão do perdão dos pecados da vida passada antes de Cristo, ela está bem clara aqui no batismo. Por exemplo, ó, Atos capítulo 2. Versos 37 e 38. Quando Pedro estava pregando, olha o que ele disse aqui para essas pessoas. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes, entristeceu o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, arrependimento, batismo, remissão dos pecados, dom do Espírito, tudo está interligado. Quando você tem um arrependimento sincero da vida passada e você reconhece que Cristo é o Salvador, seu Salvador pessoal, você é batizado como demonstração de fé na morte e ressurreição dele
e como consequência você recebe o perdão dos seus pecados pela vida passada. Tá? Então, está se envolvido no batismo. O batismo é um rito simbólico, né? Mas é um rito muito importante, porque quando você aceita participar desse rito, você está dizendo que crê que Cristo é o Salvador, que Ele é o Messias e que Ele pode perdoar os seus pecados. E de forma simbólica, né, a água limpa, purifica a sua vida dos seus pecados. Óbvio, essa obra foi efetuada pelo Espírito, tá? Pelo Espírito Santo. Mas a água é um símbolo desta purificação. Então, o pastor está totalmente certo em dizer, né, que a pessoa durante o batismo, aquilo ali está sendo também um momento em que ela está recebendo o perdão dos seus pecados da vida passada. Bom, já que estamos falando de batismo, olha aqui que chegou pelo nosso SMS. A pergunta é o seguinte: me tire uma dúvida, todos que são batizados nas águas têm que ser batizados no Espírito Santo? Sim, não há uma separação. Olha, muitos irmãos sinceros, né, creem que o batismo nas águas é uma coisa e que o batismo com o Espírito Santo é outra. É óbvio que o batismo com o Espírito Santo ele tem que continuar na vida do crente mesmo após o batismo nas águas, né? Nós não cremos, por exemplo, porque a Bíblia não nos mostra o contrário, não queremos que o batismo com o Espírito Santo seja uma experiência única na vida da pessoa, né? Ela vai ter que ser batizada com o Espírito, cheia do Espírito Santo, todos os dias. Em Efésios 5,18, quando Paulo fala para nos enchermos com o Espírito Santo, isso demonstra que o batismo com o Espírito não é uma coisa somente que fica no passado, né? Ela faz parte do presente e tem que fazer parte do nosso futuro. Agora, por exemplo, quando você lê Mateus 3, 16 e 17, né? Ali quando Cristo foi batizado nas águas, ele também já foi batizado com o Espírito Santo, né? No caso dele, ele foi ungido como Messias, né? No nosso caso, quando somos batizados nas águas, dando testemunho público da nossa fé em Cristo, nós recebemos o batismo, é como se fôssemos lavados também com a presença do Espírito Santo. Agora nós vamos ter alguém ao nosso lado, não apenas para nos converter, mas para nos conduzir durante o processo de santificação e de preparo para a segunda vinda de Cristo. Então veja que o batismo de Cristo é acompanhado do batismo com o Espírito. Mateus 3, 16 e 17. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Então, ele é batizado nas águas, o Espírito Santo pousa sobre ele em forma de uma pomba e o Pai fala do céu. Então veja, batismo com o Espírito está associado ao batismo nas águas. E um outro texto muito bom, entre outros, né, para explicar isso, é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Aqui o texto diz assim: alguns de nós são judeus, alguns são gentios. Alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, né, para pertencer à igreja, pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então, o batismo que marca a nossa entrada no corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, é acompanhado do batismo com o Espírito Santo. Ok, muito bem. Muito bem, tem uma pergunta que chegou aqui, olha, diz o seguinte: por que os adventistas tiram dízimos ou recolhem os dízimos no sábado, sendo que lá em 1 Coríntios 16, 2, diz que os apóstolos devolviam em outro dia? Eu abri aqui para a gente dar uma olhadinha. 1 Coríntios 16, verso 2, diz o seguinte: todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim, não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Isso aqui também poderia dizer com relação ao dízimo, professor? Não, aqui é um contexto muito específico. Paulo estava reunindo uma oferta, né, para a igreja de Jerusalém. Né? E aqui o que acontece? Por questões logísticas, né,
ele pediu que separasse essa oferta no domingo, deixassem já ela preparada e que quando ele chegasse, ele coletasse tudo de uma vez e levasse para as pessoas. Então aqui o contexto, ó. Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, veja, não é dízimo aqui é uma oferta. Sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. No primeiro dia de cada semana, separe uma parte de sua renda. Não esperem até que eu chegue. Olha que é uma questão logística. Não é uma questão doutrinária quanto ao dia determinado para dar uma oferta ou dízimo. Não, é uma questão logística. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar sua oferta a Jerusalém. E se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo. Não há na Bíblia nenhum momento que defina, nenhum texto que defina, esse dia é um dia para dar oferta, esse é um dia para dízimo. Não. Né? E você tem que lembrar de uma outra coisa importantíssima. O que é o dizimar? Não é pagar. Dizimar é adorar. E você deve adorar a Deus todos os dias da semana. Só que há um dia especial de adoração, que é o sábado. E é óbvio que se o sábado é o dia especial de adoração e é o momento em que na nossa igreja há mais pessoas adorando, então é o momento mais apropriado para o adorador dizimar, adorar a Deus por meio dos dízimos e ofertas. Então, sinceramente, eu não vejo nenhum problema nisso, a não ser que você me prove com um texto bíblico contrário, né? E olha, pelo Instagram, sobre esse assunto, também veio uma pergunta. Quem mandou foi a Suelen. Ela diz o seguinte, minha pergunta pode ser um pouco boba, mas vamos lá. Se eu não devolver o dízimo em um mês, no outro eu posso devolvê-lo ou devolver o valor dos dois? Seria o mesmo que devolver o que eu já estava devendo. Eu posso, então, se eu não conseguir devolver o dízimo no mês, no outro mês eu posso devolver daquele mês e do mês anterior que eu não devolvi? Não só pode, como deve. Né? Nós não devemos ficar atrasados com Deus em nossos dízimos e ofertas. Se isso acontecer, é sinal de que estamos tendo algum problema de planejamento financeiro. Então devemos arrumar isso, arrumar essa situação. Agora, parabéns pela sua postura, né? Se você teve um momento que você esqueceu ou não se planejou devidamente para dizimar, e aí no outro mês você devolve o dízimo anterior, que faz parte da sua adoração, você está de parabéns. Tem que ser assim mesmo. Muito bem, tem uma pergunta aqui no Facebook, olha, deixa eu ver como que é, o Bianco Rodrigues, ele diz o seguinte, sou cristão e membro da igreja Congregação dos Nazarenos Pentecostal, lá em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. E eu gostaria de saber a respeito da expulsão de Satanás do céu. Quando foi que ele foi expulso? Na guerra contra o arcanjo Miguel, que houve no céu, ou foi quando Jesus Cristo disse, vi Satanás cair como um raio na terra? A Bíblia tem alguma referência mais clara sobre esse assunto? Muito boa pergunta. Veja que interessante. Apocalipse 12, 7 a 12, ele enfatiza realmente a expulsão definitiva de Satanás. Em que sentido? Ele perde acesso a outros mundos quando Cristo morre na cruz e Satanás fica totalmente desmascarado. Eles viram do que Satanás é capaz de torturar o próprio Criador dele. Só que já teve uma expulsão anterior. Mesmo que o foco de Apocalipse 12 seja a perda de acesso de Satanás ao céu, houve sim uma expulsão anterior. Tá? E eu consigo ver essa divisão ali nos versos 7 a 9. Por quê? Por exemplo, esse texto que você citou de Lucas 10, 18, quando Cristo disse que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago, tem que ser realmente antes do evento de Apocalipse 12. Tem que ser antes da cruz, porque Cristo não tinha morrido ainda. Então a tua análise é muito interessante. Outro texto, Isaías 14, 12 a 14. Isaías foi escrito aproximadamente 600, 700 anos antes de Cristo. E ali fala que Satanás
já havia caído do céu. Diz assim, como caíste, ó estrela da manhã, filho da alva. Então ele teve uma expulsão realmente bem antes. E Ezequiel 28, 12 a 15, 12 a 17, também fala de uma expulsão dele, por volta ali, esse texto foi escrito também entre 600 e 700 a.C., já fala de uma expulsão. Quando vamos a Gênesis 3, nós percebemos ali que Satanás já tinha ido longe demais, porque ele chegou ao ponto de não apenas arrebanhar, diríamos assim, Adão e Eva para se rebelarem contra Deus com ele, mas ele foi tão longe que ele já estava acusando a Deus de mentir para Adão e Eva. Então ele já tinha sido expulso. Nós não temos como precisar o tempo, mas pelo que nós vemos ali, não é num período longe ali do momento da criação, tá? Então ali ele já tinha sido expulso há muito tempo. Só que, obviamente, na cruz ele perde acesso definitivo agora a outros mundos. Ao paraíso de Deus ele não tinha mais acesso há muito tempo. Só que na cruz ele é totalmente desmascarado, aí ele perde acesso a outros mundos e ele fica realmente confinado ao nosso planeta. Muito bem, professor. Nosso programa está acabando, mas tem mais uma perguntinha aqui para você responder na mira da verdade. Quem mandou foi o Josué. Sou fã do Na Mira da Verdade. A minha pergunta é, quem são os 144 mil do Apocalipse? Estão dizendo que são os únicos que entrarão no céu sem a morte. É isso mesmo, professor? Boa pergunta. Por falar nisso, eu quero só mandar rapidamente um abraço para todos os amigos de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eu estive lá esse final de semana, nesse domingo, na verdade. Pessoas de Gravataí, Novo Hamburgo, muitas pessoas de várias regiões estiveram lá. Muito obrigado pelo carinho. Parabéns a todos que se matricularam na classe bíblica da Novo Tempo, na Igreja Adventista de lá, que é dirigida pelo pastor Fábio, pastor Fabinho. Que Deus abençoe a todos. Os 144 mil, realmente, eles são a geração de justos que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, tá? Não vou entrar em detalhes agora por causa do nosso tempo, mas o número 144 mil, ele tem a ver com o número militar extraído do Antigo Testamento. Tem 2 minutinhos, professor, pode ir. Ótimo. Então, é um número militar extraído do Antigo Testamento. Os israelitas, quando saíam em batalhas, em certos momentos, eram 12 tribos, né? Eram 12 tribos de Israel, e em certos momentos cada tribo era composta por 1000 soldados. Ou seja, os israelitas eram a igreja militante de Deus, porque eles não só eles pregavam o evangelho e militavam contra as forças do mal, eram instrumentos de juízo. O que João fez? Ele pega esse número 12 tribos de Israel, multiplica por 12, que é o número dos 12 apóstolos, e por 1000. E aí chega a 144 mil, para dizer o quê? Que a igreja nos últimos dias será a igreja militante de Deus contra as forças do mal, antes de ser a igreja triunfante na volta de Jesus. Então é um número simbólico, é um número militar, para falar da igreja militando contra as forças do mal. E se refere realmente aos justos vivos por ocasião da volta de Jesus. Ok, então é um número simbólico, é muito mais do que 144 mil. Exatamente. Ok, muito bem, professor, muito bem. O nosso tempo está chegando ao final aqui, mas eu queria agradecer a você que sempre faz esse programa acontecer, mandando as suas perguntas, os seus questionamentos. E eu convido você a continuar mandando, porque muitas vezes a sua pergunta talvez não entrou na mira da verdade, mas não desista não, hein? A qualquer momento ela poderá entrar na mira. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, para mais perguntas e respostas bíblicas aí. Isso aí, Tito. Obrigado pela companhia no programa de hoje. Que Deus abençoe a você, amigo telespectador. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um grande abraço. Olha, os nossos programas você também pode acompanhar no nosso NT Play. Ali você pode ver todos os demais programas que já fizemos aqui e tirar muitas outras dúvidas, tá bom? É só acessar ntplay.com e acompanhar
os nossos programas e encontrar lá, na Mira da Verdade, os nossos programas para você rever e aprender mais ainda, tá bom? Você já sabe aqui nesse programa, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!